as pessoas não estão respeitando o seu limite? Você se sente de alguma forma desrespeitado, desrespeitada e invadido ou invadida com atitudes e comentários de outras pessoas? Nesse vídeo você vai descobrir como lidar com essas situações desagradáveis de uma forma mais segura e eficaz. Olá, aqui é a Jéssica. Eu já tive dificuldades em impor os meus limites. Então eu entendo a sua dor. Já passei por situações das quais me eram desagradáveis e eu não sabia me impor. Por isso agora vamos para as dicas que eu separei para você. Simples, fáceis e úteis. Primeiro você precisa verdadeiramente reconhecer o seu valor e saber quais são os seus limites negociáveis e inegociáveis. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente quer impor os nossos limites, a gente quer que as pessoas nos respeitem, mas sequer a gente sabe o que é importante pra gente. Sequer a gente tem uma lista dos nossos valores negociáveis e inegociáveis, aquilo que a gente tolera dentro dos relacionamentos, aquilo que a gente não tolera. Então esse é o primeiro passo, isso é essencial. Você tem que saber aquilo que é importante para você, a forma como você quer ser tratado ou tratada dentro dos seus relacionamentos. 2. Expresse o que você sente para a outra pessoa. Muitas vezes a gente quer impor os nossos limites, mas também a gente não quer se expressar. A gente quer que a outra pessoa adivinhe, mas é extremamente importante que a gente se expresse, que a gente fale, que a gente se comunique. A comunicação dentro dos relacionamentos é um pilar essencial. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Fulano, toda vez que você deixa as meias pelo chão da casa, eu me sinto desvalorizada, porque me passa a impressão de que você não valoriza o meu tempo como valoriza o seu. Como podemos resolver isso? Um outro exemplo também é alguém que faz comentários desagradáveis para você e você diz: Fulano, quando você faz tal tipo de comentário eu me sinto mal, porque isso gera um gatilho em mim de momentos difíceis que eu vivi em tal situação. Por isso, te peço que pare de fazer esses tipos de comentários comigo. E se a pessoa tornar a repetir esses comentários ou esse tipo de comportamento? Se afaste, você não é obrigado ou obrigada a conviver com essa pessoa. Pague o preço pela mudança que você quer. Às vezes o preço para ter essa falta de comentário, para ter essa saúde mental, é essa pessoa não fazer parte da sua vida. Mas calma, lembre-se sempre de observar o seu contexto e a sua situação atual. É preciso pensar e refletir antes de tomar atitudes importantes. Como pode ser o seu caso, por exemplo, se você tiver em um casamento. E se no seu caso, por exemplo, é alguém do trabalho, ou que verdadeiramente nesse momento você tem que conviver com essa pessoa. Se esse for o seu caso, me conta aqui nos comentários que eu tenho uma dica extra para você. Você se considera uma pessoa boazinha? Porque é comum que as pessoas boazinhas passem por esse tipo de situação, de não conseguir impor os próprios limites. Então você precisa trabalhar esse seu lado, se for o seu caso, de ser uma pessoa boazinha demais, de aprender a dizer mais vezes a palavra não, de aprender a se colocar muitas vezes em primeiro lugar como a prioridade da sua vida. Então se você busca muito agradar as outras pessoas, ou ser o querido ou a querida de todo mundo, preste atenção, porque isso pode dificultar de você conseguir impor os seus limites. Essa próxima dica vai valer o seu like, então já clica aqui embaixo, deixa o seu like e ajude outras pessoas, porque quando você curte, o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas. Um outro ponto essencial se você quer aprender a colocar limite nas pessoas é: estude sobre comunicação. Um dos livros sobre comunicação que eu posso te indicar aqui é o livro Comunicação Não Violenta. Lá você encontra os 4 passos para ter uma comunicação verdadeiramente eficaz. Um outro ponto que é interessante a gente observar aqui é que essas pessoas que elas ultrapassam os seus limites, muitas vezes são pessoas feridas. E alguém ferido geralmente vai ferir outras pessoas também. Mas isso não quer dizer que você tem que ser o salvador ou a salvadora dessa pessoa. Mas é importante você ter essa consciência e essa clareza. Porque muitas vezes a gente leva tudo muito pro pessoal e às vezes a outra pessoa está extremamente machucada, extremamente ferida. Muitas vezes ela faz aquilo como uma forma de se defender ou como uma forma até de atacar as outras pessoas para de alguma forma ela se sentir melhor. Ou para de alguma forma também a outra pessoa já não atacar ela. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades, mas é interessante que você saiba disso. Uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. É extremamente importante também que você saiba que limite geralmente é uma coisa que não gostamos de dar e também não gostamos de receber.
Por isso, se em um primeiro momento a pessoa tiver uma reação da qual você não esperava, ou for uma reação até de rejeição a essa sua imposição de limites, ou se a pessoa tornar a repetir aquilo que te é desagradável, em um primeiro momento, avalie, observe, porque a pessoa ainda pode estar no momento de se adaptar, porque se você aceitou demais, é natural que muitas pessoas não vão entender e não vão aceitar isso de primeira. Mas se você continuar impondo seus limites e ainda assim a outra pessoa ultrapassar, aí sim, você tem que tomar atitudes diferentes. Mas muitas vezes a pessoa ela vai pouco a pouco começando a entender e vai se transformando também. Ela vai aceitando aquilo que é importante para você, ela vai começando a te respeitar também. Já tem pessoas que vão ser muito mais fácil. Logo de primeira a pessoa vai aceitar, vai te respeitar e vai ficar tudo numa boa. Mas às vezes você vai ter um pouco mais de paciência se você quiser manter essa relação, se essa relação for importante para você. Você já se inscreveu no canal? Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal antes da próxima dica. É extremamente importante também que você trabalhe a sua autoimagem. Se você tem uma autoimagem fraca, você não vai conseguir impor seus limites dentro dos relacionamentos. Como você se enxerga, como você pensa a respeito de si mesmo ou de si mesma. O autoconhecimento é essencial nesse processo de conseguir estabelecer os seus limites e ser uma pessoa respeitada. Se você não tem uma autoimagem positiva sobre você, se você não se vê com bons olhos, você sequer vai ter a coragem de impor seus limites para as pessoas, porque você vai achar que no fundo você não merece. Ou que, na verdade, o que você merece é aquilo que você já está recebendo, falta de respeito. Mas eu acredito que esse não seja o seu caso, já que você está aqui assistindo esse vídeo. Outra coisa que é extremamente essencial também nesse processo de impor seus limites é saber dizer não. É extremamente importante dentro desse processo de estabelecer os limites, os seus limites. Se você sai dizendo sim para todo mundo e muitas vezes dizendo não para você, você não vai conseguir estabelecer os seus limites. Então você precisa começar até a treinar a dizer não de uma forma que seja mais gentil, mas que seja firme ao mesmo tempo. Se você tem essa dificuldade de dizer não, diga sim para aquilo que verdadeiramente você quer dizer sim, mas não fique dizendo sim a torto e direito se você não se sente bem, não se sente confortável em determinadas situações ou em determinados relacionamentos. Observe sempre o seu contexto antes de tomar decisões, mas analise aquilo que verdadeiramente é importante para você. Me conta aqui nos comentários quais são as suas maiores dificuldades na hora de impor seus limites. Muito obrigada pela sua companhia, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo da nossa jornada. Um beijo para você e tchau!